Muito obrigado, professores, pela participação. Eu fiquei bastante atravessado por sua fala, João, que é aquela, né, é para eles que estudamos. Ah, eu fiquei atravessado por uma fala da Maria que ela falou assim: transver o nosso olhar. E eu achei essa fala bastante poética e bastante junguiana nessa coisa, né, do transver o nosso olhar. E as projeções cruzadas que o professor Ivan falou, né, na relação de casal, que cada um está projetando uma coisa, e muitas vezes, né, isso que eu vou começar com essa fala aí para o professor Ivan, e quero chamar vocês todos para debater, porque o professor Ivan falou, né, quem está traindo, né, quem está traindo o quê? E às vezes eu queria alguém para me satisfazer, e de repente eu descubro esse alguém, né, que antes eu queria tanto essa pessoa por conta disso, e agora por conta disso eu me separo dessa pessoa. E aí me atravessou, Ivan, a seguinte fala, né, ó, quando você falou, será que eu quero alguém muitas vezes para ser o meu parceiro bacante? Sabe, né, no mito de Baco, as bacantes, então quer dizer, eu quero um parceiro para ser o meu parceiro bacante, e de repente eu descubro que aquilo tá me levando para o Hades, né, num sequestro, né? E quantas vezes não somos sequestrados, como a própria Maria falou, somos sequestrados na vida até mesmo porque somos às vezes inocentes demais diante das nossas próprias projeções, né? E eu gostaria de chamar vocês para isso. Como que é isso para vocês aí, principalmente em Portugal? Eu não sei como que é o seu setting, como é a sua realidade aí, mas aqui a fala do Ivan também me atravessa muito quando a gente recebe casais com essas projeções cruzadas e que depositam no outro, né? O Ivan falou, né? Qual o pedido que eu faço para o outro, né? Só que às vezes, no meu sentir aqui, não é nem um pedido que eu faço, eu exijo do outro, né? Como é isso para vocês? Sim, eu acho que quando a gente pensa, pelo menos nessa visão, né, de casais, o que eu espero do outro é toda essa imagem que a gente cria, né? E acho que é importante trazer a imagem do sequestro, como já apareceu essa imagem aqui no começo, que então, a gente tem tanto medo de ser sequestrado, né? Ainda mais porque quando a gente cria uma imagem de um príncipe, de uma princesa, que vai tudo bonitinho, mas a magia acontece no sequestro, né? Quando a gente vai parar para um lugar que a gente não conhece, que a gente não espera, que a gente fala, opa, o que é isso aqui? E às vezes a gente descobre muita maravilha, né? Os tesouros nunca estão em lugares fáceis, estão sempre no fundo do mar, a gente tem que mergulhar, a gente tem que garimpar. E eu acho que o sequestro tira a gente um pouco desse lugar, né? E quando a gente fala de relacionamento, como é bom quando o outro te sequestra? Muitas vezes o É, apaixonar está dentro do sequestro, quando a gente perde o chão, né? E que tem alguém que fala, pode vir, eu conheço o caminho. tanto que é que na minha fala de quarta-feira aqui no Congresso, eu vou falar sobre isso também, que é essa conjunctio oppositorum, e eu dei o título de Quando a Contramão da Vida se Apresenta. Eu acho que eu concordo com você. E para você, João, como que é aí em Portugal? Como que é essas questões aí? São universais, Márcio. O que acontece cá, acontece lá, o que acontece dentro, acontece fora. Nesse aspecto, somos membros da mesma espécie, não podiam ser diferentes, Márcio. Mas de facto é interessante isso, sermos arrebatados, sermos tomados numa dinâmica. A questão é que muitas vezes a dinâmica é uma dinâmica de arquétipos e não é consciencializada. Frequentemente deixamos arrastar por projeções. Grande parte dos dramas que nos chegam ao consultório são isso, não é? Dois desgraçados que projetaram coisas um no outro e não é bem o consorte ou a consorte, porventura é o com azar e com muito azar, porque de facto projetam, exigem do outro que porventura ele não é. E é interessante que nesse jogo de projeções e de introjeções necessariamente há um terceiro, que é o terapeuta, que é fundamental. E frequentemente os casais, quando estão à nossa frente, dizem, mas quando muitas vezes os homens viram-se para a esposa, mas para conversar, nós conversávamos em casa, e muitas vezes a esposa, enfim, devolve a fala dizendo,
mas já o tentámos há tantos anos e não conseguimos. E efetivamente é aquele terceiro, aquele elemento que faz a conjugação, diria que é um terceiro virtual que não faz parte da relação, mas efetivamente conecta, liga, um bocadinho brincando com os conceitos e aquilo que eu dizia, o si mesmo é este terceiro virtual que une as partes, é o nome da união, é a cola que une as partes, não sendo parte da solução, é parte da solução, está lá, mas retira-se, porque é apenas virtual. E, de facto, o terapeuta é isso, é este elemento virtual que, sem ele, porventura, não há mudança. Sim, concordo. E eu quero também falar uma coisa aqui puxar um assunto, antes que eu tenho que explicar duas perguntas que foram feitas ali. E ali a Maria, né, falou muito dessa questão da morte, né, da mortificácio, da mortificação. E eu vejo que nós, analistas junguianos, ou de orientação analítica, nós somos aquele facilitador do encontro para a morte, né? Porque nós vamos facilitar esse encontro com a morte, com a natureza dessa morte. Vocês pensam assim? Como você pensa, Maria? Márcio, antes de qualquer coisa, eu queria só dizer uma parte dessa fala do Ivan. Ivan, como é maravilhoso os contos de fada e a mitologia para tudo dentro da psicologia analítica. Porque Sim, isso nos impede de ser fundamentalista, né? O Hillman fala muito disso. A gente sai da literalidade e é jogado num manancial de imagens, que eu acho que é isso que a gente está falando de transver as coisas. É propositar, é uma nova perspectiva acerca de algum pensamento que a gente tem fixo. E sabe, Ivan, suas falas me atravessaram em mais um lugar. Quando alguém fala no meu set que foi traído, a minha primeira pergunta é: quem está dizendo isso? E o que foi traído? Porque a minha maior preocupação é como é que a alma se sente. Trair as imagens é trair a alma, né? Então, o que os nossos clientes estão falando quando eles falam sobre traição? E aí o Newton Bonder fala bem melhor do que eu sobre como é que ser parte do transgredir, né? Nos contos de fada a gente tem sempre uma mocinha que transgride as normas do pai, e só assim para chegar na coniúncio. Então, assim, a importância psicológica da gente transgredir para a personalidade eclodir, né? Mas eu queria dizer isso, eu não me aguentei, viu, Ivan? Queria dar esse... Tem um mundo que acontece, né? Não era uma vez, né? Não é? Não é? Como é isso para você, né? Isto é como para você? Isso é chamar a pessoa para frente. Convidar o cliente a entrar no mundo imaginal, né? Márcio, É por isso que a alma tem que ser muitas vezes imoral, não é? Sim! O aspecto sombra se configurando, né? Para que ele seja também, faça parte do inteiro. Isso aí. Márcio, essa parte da morte é um tema para mim muito caro. Quem foi visitado pela morte muito cedo é uma convocação, né? Minha mãe morreu quando eu fiz 42 e meu pai aos 18. Então a morte não foi eu que a busquei, ela veio ao meu encontro. E aí, quando nasce a morte, eu acho que a morte, quando nasce, é uma perspectiva imagética da alma que se apresenta, se presentifica em nossa vida. Eu sinto que quando a gente está diante de um cliente que vive esse aspecto da mortificação, alguém falou no chat lá da depressão, né? No setting analítico. E eu acho que o terapeuta junguiano está bem confortável dentro desse lugar da depressão. A gente entende a necessidade da alma entrar para dentro. É nesse pleonasmo mesmo. Da introversão, de introverter, né? Isso, esse mergulho que a psicologia analítica arquetípica não está falando só de um mergulho literalmente na verticalidade, mas um mergulho de eco, que é aqui, ó, no plano horizontal, convocando também para outras instâncias, sabe? E nesse lugar da mortificácio, que a gente pode chamar que alquimia também, e convocar aqui esse aspecto da Nigredo, que está muito nesse lugar, né, da morte, o pretume das coisas, o sol niga. Eu fico pensando o seguinte: se a gente não permitir que essa morte simbólica aconteça, a gente não alcança a prata alquímica, porque a albedo não é o branco que está dado, não é o branco a priori. A albedo é um produto da psique que se debruça sobre suas dores. E a transforma. Isso. E aí vem a frase do Hillman, que qualquer dia desse eu tatuarei em mim, que é: a alma lambe suas feridas para dela retirar sustento. Não dá para ser de outro jeito, né?
E você sabe que você estava falando aí da alquimia? Uma fala do professor João, eu também me atravessou. Quando ele falou assim, né, do ocus pocus, né? Ah, eu vou lá, tomo um chá, tomo uma coisa e puf, tudo se resolve, né? Se fosse assim, né, as pílulas, e inclusive os psicofarmacológicos, os psicofármacos, resolveriam todos os problemas. Não estou denegrindo, não, de forma alguma. Eu acho que é muito importante e precisamos sim desse apoio psicofarmacológico muitas vezes, mas se fosse assim, resolveria tudo, né? E não resolve, né? Nós precisamos desse mergulho da transformação e da ressignificação. A sua fala me atravessou no Ocus Pocus, lá falei, tivesse uma varinha do Harry Potter. Mas será que a gente talvez não pode abrir um pouco para qual é o mito das pílulas modernas? Legal. Uma vez trabalhando com um paciente meu, ele estava na expectativa de tomar um remédio. Eu falei, tá, o que é esse remédio? A gente chegou numa imagem assim, cada pílula que eu tomo é um desejo para um gênio que eu faço. E aí a gente foi ampliando esses desejos até chegou a que imagens tem aí atrás, né? Que mágica foi parar no fármaco? E se foi parar no fármaco, saiu de algum outro lugar. Com certeza. E é interessante esse desejo de uma rápida transformação pré-formatada ou pré-fabricada, sem este trabalho, como dizia a Maria, este opus de construção continuada, consciente, mediada pelas emoções, mediada por um terceiro, mas sempre muito ali, muito no dia-a-dia, muito na transformação da conexão. A transformação é o nome da conexão entre esses dados do inconsciente e a consciência, sem nunca as partes se dissociarem. Aliás, é o grande drama de muitas pessoas que se colocam em vias, quer das medicações excessivas, julgando que a pastilha vai salvar. Não salva se não fizer o meu trabalho de casa, se eu não mudar as minhas condições comportamentais, etc. Mas também todas aquelas dinâmicas muito dos psicotrópicos, dessas dinâmicas que são arraiar o mágico, como se eu não tivesse mais depois que fazer o que quer que seja. Portanto, isso é um drama que começa aos pouquinhos, infelizmente está muito presente, e muitos pacientes chegam-nos destroçados depois de andarem por essas vias tão paralelas e alternativas que, em vez de os colar, os dissociam ainda mais. Sim, concordo plenamente. Tanto que, no meu ponto de vista, nós também somos analistas do sofrimento, né? Como a alma, como ideia do sofrimento. Então, eu concordo sim com você. Eu tenho que dar uma resposta para dois participantes do Congresso. Uma que pergunta aqui no Brasil como que é a formação, e uma que pergunta para você, João, aí a formação em Portugal. Então, eu vou responder aqui do Brasil como funciona a formação de analistas junguianos, e aí em Portugal você pode dar, inclusive, sobre a escola a qual você se vincula aí. Olha, inclusive é na nossa aqui. E no Brasil, nós temos o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, e quando você faz um curso de pós-graduação, um curso de graduação, cumprindo as exigências do seu curso de graduação, e você se matricula num curso de pós-graduação, você recebe o título de especialista. Então, aqui no Brasil, nós temos um órgão que fiscaliza isso, e aí você pode receber um título de pós-graduação em psicanálise, de pós-graduação em psicologia analítica, de pós-graduação em arte e terapia, tá? Só que eu quero responder e provocar o aluno, porque não é isso que forma o analista junguiano. Isso titula, talvez. Você vai ter um título de especialista, de doutor aqui, mas isso titula, não forma. O que forma o analista junguiano é a análise pessoal, é o estudo constante e é a submissão dele ao analista. Porque é na análise que você se reconhece como sujeito do seu próprio ser. Agora, a sua formação no sentido teórica, você pode buscar em cursos de pós-graduação aqui no Brasil, você pode buscar em cursos livres, inclusive em escolas de formação livre, que dão certificados de cursos livres, e você também tem as escolas junguianas clássicas vinculadas à Suíça, que exigem de você 3 ou 4 anos de estudo aqui no Brasil, e essas escolas elas não são vinculadas ao MEC, mas elas são vinculadas à Suíça, e aí você tem essa formação internacional. Então, aqui no Brasil,
eu quero reforçar para você que o que te forma o que forma você é a análise pessoal e mais um curso aonde você se sinta segura ou seguro de ter uma formação teórica robusta, tá bom? É assim. Agora, João, fale aí em Portugal, porque ela perguntou também de Portugal, como que funciona isso aí. Márcio, em Portugal é um bocadinho diferente. A psicoterapia em Portugal é uma especialidade avançada para quem detém formação que capacita para esta especialização. Em Portugal só podem exercer como psicoterapeutas médicos psiquiatras que façam a especialização em psicoterapia, os psicólogos que façam depois uma especialização em psicoterapia e os enfermeiros especialistas em saúde mental que façam uma especialização em psicoterapia. Todos os outros que exerçam qualquer função na área da saúde sem titulação própria estão a incorrer num crime e estão a incorrer naquilo que eu entendo que é um exercício ilegal da profissão, né? Porque não têm formação base na saúde, em medicina, mas não é qualquer médico que pode exercer psicoterapia, é só o psiquiatra, o psicólogo clínico, naturalmente, e o enfermeiro especialista em saúde mental. Em Portugal é assim que funciona. Na nossa escola, academiajung.com, nós em Portugal temos uma formação de 4 anos que capacita para a especialização em psicoterapia junguiana apenas para os profissionais da área da saúde capacitados para tal. Temos depois cursos livres, cursos de graduação e pós-graduação, de pós-graduação para todas as pessoas, mas no sentido de aplicarem os conhecimentos da psicologia analítica às suas profissões específicas e não com o intuito da psicoterapia. Portanto, é um bocadinho diferente na Europa em relação àquilo que é o vosso padrão. São padrões distintos, não quero compará-los, estou apenas a apresentar a diferença. Obrigado, João. Obrigado. Gente, então a minha temática que eu levantei é fractal, com qual lente você enxerga. Isso é uma provocação até para dizer, né, que nós também enxergamos com lentes, né? Os complexos, eles são constelados através de lentes. A alma vê como se fossem essas imagens lentificadas. Eu agradeço enternecidamente vocês aqui. Maria e Ivan, ainda vou vê-los novamente, acho que na quarta, ou não lembro direito agora. O professor João não, porque ele só tinha essa disponibilidade. E agradeço. Muito obrigado, João, pela sua participação. Agora, tarde da noite, você aí. É um prazer caminhar com você. Estamos quase obrigado, aqui na meia-noite. Então, meia-noite. Obrigado, Maria. Obrigado, Ivan. Vocês são formidáveis e obrigado a todos que participaram do nosso congresso. E eu chamo o Alcides agora. Gente, muito, muito obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado.